Salve, salve, muito prazer, meu nome é Davi, seja bem-vindo a um vídeo aqui aleatório se você caiu aqui de paraquedas. Estou com o objetivo agora de fazer vídeos mensais sobre investimento, acompanhando a minha carteira de investimento e até quem sabe fazer mais vídeos relacionados à economia e investimento em si. Desde janeiro eu venho estudando sobre isso, vendo muito vídeo na internet, lendo bastante coisa. Não tenho nenhuma graduação específica na área, só estou estudando na internet mesmo, faço graduação em engenharia, outro rolê, mas desde janeiro eu coloquei como meta e objetivo aprender mais sobre investimento para sair só ali do padrãozão de CDB e renda fixa. E aí hoje, passados 6 meses vendo bastante coisa, já montei minha carteirinha, montei um plano, uma estratégia de investimento, que eu acho que foi o que mais demorou a fazer. Fiz algumas cagadas no meio do caminho, se for olhar, eu acho que essa carteira é pública, mas eu vou deixar na descrição também. Comprei, vendi, coisas assim, porque não tinha muita noção. E aí quando eu defini uma estratégia de investimento, efetivamente, aí sim eu vendi e comecei a organizar de acordo com a minha estratégia. E é isso que eu vim aqui compartilhar com vocês, a minha estratégia. Não só isso, mas mostrar como está a minha carteira. E vai servir não só para caso alguém veja esse vídeo, mas até para mim mesmo acompanhar minha evolução ao longo dos meses e ao longo dos anos. Meu objetivo é me manter investindo, me manter um perfil de investidor, ser um perfil de investidor ao longo do tempo, a longo prazo. Então, isso aqui é pro resto da minha vida, é um conhecimento que eu estou adquirindo ao longo desses meses e que eu vou adquirir ao longo dos próximos meses pro resto da minha vida. Então vamos lá. Atualmente, minha carteira conta com ações, fundos imobiliários e ETFs. Não está ainda na porcentagem que eu desejo, mas isso eu vou ajustando ao longo dos meus aportes. A minha ideia é que 25% esteja em ETFs, principalmente em VVB11, mas eu quero com o tempo incluir alguns outros ETFs. A ideia é de incluir, por exemplo, ETF de ouro, para mim investir um pouco em ouro, investir um pouco mais em small caps, que são as menores empresas da B3, da Bolsa de Valores, em que eu não tenho conhecimento suficiente para estudar uma empresa a fundo, uma empresa menor, né? Ela tem mais risco, enfim, e aí é melhor investir num ETF que investe nela por um todo. E inclusive acho que está numa boa oportunidade, visto o atual cenário de crise na economia do país, né? Os juros altos, enfim, não caíram mais, estava em queda de juros e agora está estável de novo, o Copom não baixou os juros na última reunião, enfim, dividir dessa maneira. E a minha ideia depois é que esses outros 75% seja dividido igualmente em ações e fundos imobiliários. Por quê? Primeira coisa que eu comecei a investir foi fundos imobiliários, porque para mim é muito mais fácil de entender. Eu estou investindo no imóvel, então assim, é muito mais fácil para quando a gente começa a investir. Qualquer pessoa que for ver esse vídeo e vai começar a investir, começar por fundos imobiliários. Você enxerga o que está acontecendo muito mais fácil. É um imóvel, são shoppings, são galpões que alguém aluga e você recebe parte desse aluguel. Ponto. Você está comprando um pedacinho daquele imóvel. Simples. Não tem dificuldade de se entender. E qual o principal valor disso? Você está comprando um pedacinho desse imóvel e você não tem nenhum custo de pagar IPTU, de ter problema com locatário, de não sei o que. Não, você só está alugando um pedacinho daquilo ali e recebendo o valor de volta. Você pode vender e comprar a hora que você quiser. Você não precisa ficar colocando para vender, placa, não sei o que. É muito mais fácil, é muito mais palpável de se entender do que até mesmo fundos de papel ou ações. O que são ações? Ações são empresas, basicamente. E por que é mais difícil analisar? Você tem empresas de vários ramos, são vários fatores e muitas outras variáveis que vão influenciar em um negócio, em uma empresa, em uma companhia, do que simplesmente um imóvel. Então, assim, na minha concepção, entrar em ações foi um desprendimento muito maior de vídeos e coisas que eu li do que para entrar em fundos imobiliários, que para mim foi muito mais prático. E aí eu defini que o meu objetivo é ter 8 ações na carteira e 9 fundos imobiliários inicialmente. Ainda não tenho as 8 ações, estou com 5 ativos, se vocês podem ver, os ativos que eu defini por enquanto são esses. Eu ainda não escolhi as outras 3 ações, até porque eu também não tenho dinheiro no momento para aportar nessas 3 ações. Meu objetivo ali é aportar de 250 a 300 reais por mês, então no momento não tenho como fazer nenhum aporte. Esse mês aqui especificamente eu aportei um pouco mais, mas era porque o dinheiro que eu tinha com esse objetivo de investimento, então aportei logo ele por inteiro, mas a longo prazo, ou seja, mensalmente, a minha ideia é aportar 250 a 300 reais. Então não tenho como fazer aportes expressivos para aumentar absurdamente a minha carteira. E aí eu teria que colocar, de acordo com o meu objetivo, de acordo com a minha meta, mais 3 ações nesse meio.
Ainda não escolhi essas 3 ações porque não desprendi esse tempo ainda de analisar 3 novas ações porque eu não tenho esse dinheiro no momento para fazer o aporte. Quando eu estiver chegando próximo de TI, aí eu vou sentar, parar, estudar e entender. Mas a minha meta, como é uma carteira de longo prazo, é colocar em ações de setores perenes. O que são setores perenes? Para quem está começando assim como eu. São setores que basicamente, independente do momento, independente da crise ou da situação, você vai usar. Você como usuário, no caso como contratante de uma empresa, ou seja, bancos, seguradoras, energia, saneamento básico, esse tipo de coisa sempre vai estar aí. Então isso são setores para o longo prazo, que é o meu objetivo. E aí, entra nos fundos imobiliários, não pretendo no momento acrescentar nenhum fundo, nem vender nenhum fundo que se encontra na minha carteira. Definir esses fundos, né, pulverizados, assim, dessa forma, está bem pulverizado na verdade, né? Pulverizado não é nem o melhor termo, bem diversificado, mas diversificado do jeito que eu queria. Majoritariamente está em tijolo, eu tenho uma pouca porcentagem em papel, mas a minha ideia os fundos de tijolo, é o que eu falei, são mais fáceis de se visualizar, mais palpáveis, mais fácil de entender o que realmente está acontecendo, mais fácil de analisar um relatório. Por exemplo, VISC11, se eu clicar aqui no VISC11, eu consigo ver o relatório gerencial dele, o mais recente. O Investidor 10, para quem está se perguntando, é a plataforma que eu estou usando. É completamente gratuita, você faz o lançamento dos seus investimentos e você consegue acompanhar por aqui. É muito mais fácil que se você usa mais de uma corretora ou algo similar. Acompanhar por aqui do que acompanhar na corretora. Por exemplo, eu consigo entrar aqui no relatório gerencial do VISC11, que é um excelente fundo de shopping, e ver todos os shoppings que ele tem. Olha, esse aqui é o rendimento, aqui, ó, todos os shoppings. Cada shopping aqui tem a fotinha, a localização, tudo certinho, por mapa. São aqui tantos shoppings em São Paulo, tantos no Rio, tanto em Minas. Você consegue ver certinho, você consegue ver o rendimento de cada um, muito mais tranquilo de se analisar na minha concepção do que uma ação. Por isso que eu gosto de ações de setores perenes também, que são mais fáceis de se analisar do que outras. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Definir esses fundos imobiliários aqui, né? Porque a ideia é ter 75% dos meus fundos em fundos de tijolos, ou seja, fundos de galpões logísticos, de shoppings, de rendas urbanas, esse tipo de coisa, que é o caso do Gari, que é um fundo híbrido de tijolo, e o fundos de papel. Fundos de papel, para quem também está no mesmo contexto que o meu inicialmente, são fundos que investem em dívidas, basicamente. E aí eu defini uma pequena porcentagem, porque esses fundos normalmente no curto prazo eles pagam mais. Se você for olhar em questão de rentabilidade, o que paga mais é que é o papel, e só esse aqui que não é papel, mas é Fiagro, que também é um outro que paga bastante. Defini 3 fundos de papel, o KNCR11, o PORD11, o CPTS11. O PORD11 é um fundo bem pequeno, muito menos cotistas, mas enfim, menor, mais risco, tem que voltar uma rentabilidade maior. CPTS11 um gigante aí, muito cotista, e o KNCR11 que é um fundo com termo entre aspas fundo de ancoragem, um fundo bem sólido. Mas entende que depois que eu entendi isso, me fez muito mais sentido você definir uma estratégia, você definir qual porcentagem você quer ter em cada coisa, para depois ficar muito mais fácil para aportar. Eu passei batendo cabeça nesses últimos meses aprendendo isso, e depois que eu defini isso, ficou tudo muito mais claro, tudo muito mais fácil na minha cabeça. E por último, eu defini aí ETFs, tirando esses MA11, mas principalmente o VVB11, que é o meu jeito, no momento, de dolarizar parte dessa minha carteira. Não invisto lá fora ainda, eu não quero ainda ter esse desprendimento, essa dificuldade, não diria dificuldade, mas esse desprendimento de tempo de estudar empresas americanas. Então o jeito mais fácil de investir lá fora é um ETF, e esse ETF inclusive na bolsa de valores daqui. Por quê? Porque eu não preciso usar outra corretora, eu posso usar a corretora que eu já uso normalmente. Então, claro, tem a taxa de administração, mas enfim, ele acompanha o índice do SP500, que é as maiores empresas da bolsa americana. Tá subindo aí, é o que tá puxando para cima, graças a Deus. 3 cotinhas só e uma cota de Small 11, que é um ETF das empresas Small Caps, que são as empresas pequenas da bolsa. E aí caiu bastante devido a essa alta taxa de juros no Brasil. E a minha ideia é de colocar um pouquinho mais de Small 11 na minha carteira, porque isso a longo prazo, quando a economia começar a dar um pouco de respiro, eu entendo que esse Small 11, não o ETF em si, mas essas empresas vão começar a dar uma guinada. E aí vai jogar esse ETF para cima. No mais, é isso. A minha ideia é aumentar minha posição em ações, e até lá eu vou definir qual ação eu vou acrescentar, ou se não vou acrescentar, e sim aportar mais nas que eu já tenho, ou algo similar. Se você quiser acompanhar, siga aí nós, que eu mensalmente vou estar postando isso.
e talvez até poste algum vídeo ou outro relacionado a alguma coisa na área de economia. É isso aí, é nóis, valeu!